Só, o assunto que a gente começa hoje, talvez dentro das disciplinas, dos temas que vocês vão ver dentro da patologia geral, seja o mais importante de todos. Tá? É o mais longo também, então a gente vai dividir, passar bem devagar, dividir em 3 partes. Okay? Para a gente passar isso bem devagar, para vocês assimilarem, a gente para, tira dúvida. Porque a inflamação é algo que vai seguir vocês na profissão de cirurgião dentista o resto da vida profissional. Então, quem fizer cirurgia vai trabalhar com inflamação, quem fizer dentística, quem fizer órtho, quem fizer pele, quem fizer endodontia, qualquer coisa que você fizer, você vai esbarrar em inflamação. Tá? Farmacologia, tem algumas bases que a gente vai trabalhar dentro de inflamação. Então, dominar esse assunto é importante. E vocês têm que entender, pelo menos, como é que funciona de maneira simples e objetiva. Tá? O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o resumo do sumo, do supra-sumo da inflamação. Não dá para facilitar mais. Estou tirando toda a gordura para vocês trabalharem apenas o que é entendível, o que não precisa ficar decorando igual louco, realmente o que precisa ser, sem ser simplório demais, como se estuda inflamação e sistema imunológico no segundo grau, mas também sem exigir um nível muito alto, a ponto de você ter que ficar decorando igual louco. Então a ideia é fazer vocês entenderem os fenômenos da inflamação. Ok? Bom, o que vem a ser a tal inflamação? Ela vem lá, remete aos períodos de antes de Cristo, onde inflamare, lá do latim, significa acender ou fazer arder. Quem já teve algum processo inflamatório de grande volume sabe o que é sofrer por esse processo inflamatório. Muitas vezes ele causa sofrimento, tá? Mas às vezes ele excede a necessidade de inflamar, ele até fala que o processo inflamatório muitas vezes ele é ativado até mais do que necessário, isso pode causar mais sofrimento ainda, mas em grosso modo o processo inflamatório está aqui para resolver algum problema. Ok? Então, a inflamação tem o objetivo de eliminar todo e qualquer tipo de agressão. E, na verdade, ela é a segunda linha de defesa do nosso organismo, de invasão, por exemplo, de agressões externas. Quem é a primeira linha de defesa? É a segunda. Quem é a primeira linha de defesa de invasão de agressões externas? Oi? Primeiro, os anticorpos fazem parte da inflamação. A pele. A pele é a primeira linha de defesa. Se o agente agressor atravessa a epiderme, aí ela já é problema que vai ser resolvido com o processo inflamatório. Então, o objetivo é sempre esse, eliminar todo e qualquer tipo de agressão que venha a causar alguma patologia no nosso organismo.
inflamação se divide em inflamação aguda, ela acontece muito rápido, tá? Muitas vezes, quando ela é de baixa intensidade, ela pode ser até imperceptível, mas ela pode causar também muito desconforto. E geralmente, ela é bem rápida, bem rápida. Como está dizendo aqui, ó, curta duração, minutos a 2 semanas, por exemplo, um pouquinho mais talvez, não mais do que isso. É normalmente necessário para resolver a causa da inflamação. Por exemplo, uma bactéria que entrou ali, escovando o dente, você traumatizou a gengiva, uma pequena bacteremia. Poucos minutos depois, as células de defesa naquela região, ali é cheio de pequenos vasos, as células de defesa, que são estimuladas pelo processo inflamatório que acontece na região, vão lá e vão fagocitar aqueles micro-organismos. Agora, processos inflamatórios de longa duração, ou, por exemplo, uma bactéria que não está sendo debelada pelo processo inflamatório agudo, ela entra no processo crônico, que muitas vezes pode durar meses, semanas, meses e até anos para ser resolvido. Uma longa duração, meses ou anos. Os danos, você pode ter mais desconforto na inflamação aguda, mas os danos são maiores normalmente na inflamação crônica. Que é, por exemplo, estou falando de micro-organismos, né? Estou falando de bacterias, mas existem outras causas de processo inflamatório. As que remetem aos exemplos mais fáceis da gente discutir é quando há uma infecção, por exemplo, uma infecção crônica, tuberculose. Tuberculose, você sabe, né? Que você às vezes tem que tomar uma medicação durante um ano para revelar uma infecção. É uma infecção do tipo crônica. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam disso aqui bem rapidamente? A função da inflamação, que ela pode se dividir em aguda e crônica. Tá? Essa se resolve em um período muito curto. A crônica é quando você, por algum motivo, não consegue, com o processo inflamatório, eliminar o agente agressor. Tá? Não eliminou o agente agressor, passado poucas semanas, ela entra numa fase crônica. Aí tem uma mudança estratégica, principalmente celular, epitelial, e muda alguns tipos de arranjos tecidos. Vamos mudar então o tipo de inflamação. A gente vai ver se nós temos talvez depois de inflamação aguda. Mas o nosso foco no nosso curso de patologia é a inflamação aguda. Se sobrar tempo, a gente vai trabalhar um pouco com a inflamação crônica, que, por exemplo, na minha especialidade, eu trabalho com as duas. Tá? Como endodontista, tem as pulpites, as inflamações da polpa, que podem ser de várias origens, tá? E também as inflamações agudas, que causam dor, e as crônicas, que muitas vezes você radiografa, tem uma lesão em volta da raiz, às vezes há anos, uma perda óssea, mas nem sempre causa dor, ela é súbita. É uma infecção crônica, você simplesmente não descobriu, ela não causa dor, mas seu osso está sendo destruído. Está perdendo o osso na região. Tá? Às vezes você só descobre um exame de rotina, aí tem que fazer um tratamento endodôntico, acompanhar radiograficamente para voltar a formar o osso para aquele tratamento eliminar uma infecção que causa a inflamação crônica. Isso tudo a gente vai ver no segundo bimestre, a parte de inflamação crônica ligada a doenças de polpa e doenças penianas. Tá? Agora nós vamos nos ater à inflamação aguda. Então, aquele combate rápido, tá? Não específico. A inflamação aguda, quando ela acontece,
ela acontece meio que assim, olha, eu não quero saber quem invadiu, vou chegar lá e vou destruir tudo. Vou matar. Ela sabe quem é o micro-organismo, ela combate, mas ela não quer saber quem é o micro-organismo. Ela só quer saber ou agente causador, né? Por exemplo, sem querer entrar muito nesse assunto, só para ilustrar que nem tudo é por micro-organismos, os processos alérgicos também causam um processo inflamatório, mas não tem uma infecção. Por exemplo, alergia a pólen, alergia a látex, alergia é um processo inflamatório. Tem a bactéria? Não, não tem a bactéria. Tem alguma substância que o organismo lê aquela substância como nociva. E aí causa um processo inflamatório também na tentativa de evitar. Tá ok? A gente sempre cita a inflamação associada à infecção, que a maioria das aulas introdutórias de inflamação, em qualquer curso superior, trabalha com infecção, porque é mais fácil, é mais entendível aos alunos. Então, só repetindo, é um mecanismo de defesa local que tenta eliminar o agente agressor e chegar ao reparo. A inflamação não acaba quando ela anula o agente agressor. A inflamação acaba quando você tem um reparo. Então até acabar aquela cicatrizaçãozinha, um corte que eu tomei, aquilo ainda é inflamação? Sim. Ainda é inflamação. A inflamação não fica só com aquela parte ruim que dói pra caramba. Não. Ela também induz um reparo da área lesionada. Então é um processo longo, que vai desde a agressão até o reparo. Então é uma resposta protetora dos tecidos vascularizados, isso é importante, contra um irritante com o objetivo de destruir, diluir ou bloquear este agente agressor. Tá? Bom, falando aqui que é a resposta protetora dos tecidos vascularizados. Esmalte dental inflama. Dentina inflama. Mas a polpa inflama. Foi? A dentina também não é vascularizada. Entendeu? Alguns irritantes podem passar pela dentina e atingir a polpa. Mas o esmalte, se você passar um motor de alta rotação e tirar um meio milímetro do esmalte, não vai acontecer nada. Ele não é vascularizado, não vai ter inflamação. A dentina é a mesma coisa. A unha que é feita, claro que nem queira se comparar. Né? Por exemplo, o tecido dentinário, que é um tecido que se forma ao longo da vida, também não tem coisa diferente do tecido novo. Né? Professor, Oi. apesar da dentina ela ser sensitiva, você tem sensibilidade, não lembro quem dá essa capacidade dela, mas ela não. O que acontece? Vou te dar um exemplo aqui agora. Se você estiver lá no seu consultório, for fazer uma cavidade em dentina, em alta rotação, sem refrigeração, ela vai aquecer a dentina. Você lembra dos odontoblastos dentro da dentina? Ela pode causar um dano aos prolongamentos do odontoplasto, causar, então, por exemplo, você vai ter um dano celular dos odontoblastos, né? Você vai causar um aquecimento na polpa, vai gerar uma inflamação no tecido odontolástico. Entendeu? Mas ela em si não é vascularizada. Mas ela tem túbulos odontoplastos que se ligam diretamente da polpa. Então tudo que você faz dela acaba repercutindo dela. Agora o esmalte talvez fosse um exemplo até melhor. Né? O esmalte, você pode causar um desgaste ali, você vai causar zero de inflamação. Mas na dentina, por tabela, você acaba agredindo a polpa. Tá? Mas a polpa é ricamente vascularizada. A dentina não tem vascularização.
A não ser, pode ser que na entrada dos túbulos dentinários, alguns pequenos vasos ainda acompanhem ali na entrada, mas a irrigação é da polpa. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a nossa trajetória. Isso aqui é um exemplo de um processo inflamatório causado por trauma. Então, isso aqui é clássico. Toda aula de inflamação começa falando sobre o exemplo de uma pequena agressão com um espinho furando o dedo. O que a gente tem ali? Rompimento de vaso, penetração, então agressão mecânica, com penetração de micro-organismos. Mesmo sem, se esse espinho fosse estéril, ainda tinha inflamação. Mesmo não tendo micro-organismo aqui, se não tivesse, se é, por exemplo, um bisturi estéril, você teria inflamação pelo trauma. Aqui, nesse exemplo, de um espetar de um espinho na ponta do dedo, tem o trauma e ainda por cima tem a infecção. Ok? Então, lembre-se disso. A inflamação é a resposta dos tecidos vascularizados à infecção e tecido lesado. Não necessariamente ele tem que estar infectado. Pode ser tecido não infectado. Então, esse tecido, abaixo da epiderme, todo tecido é altamente vascularizado. São pequenas vésculas arteríolas. Tem. Pode ser abaixo da mucosa também, no lábio. Então, existe ali uma imensa rede vascular, microvascular. Tá? Ao lado dessa rede, existe um monte de células povoando abaixo da epiderme e entre esses pequenos vasos. Existe um monte de células. Células que estão ali, chamam-se células residentes nos tecidos. O que são as células residentes no tecido? Como o nome já diz, elas moram ali nos tecidos para fazer a primeira linha de defesa celular da inflamação. A inflamação ela é fortemente mediada por células e produtos que essas células liberam. Tá? Existem outras. Como a gente vai ver em citocina, eu não vou entrar nisso agora para não complicar a vida de vocês. Então, quando há a agressão, o que a gente tem? Há o recrutamento de células e moléculas de defesa do hospedeiro da circulação para locais onde são necessários, com a finalidade de eliminar agentes agressores. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. O espinho entrou, bactéria, células residentes, são células que ficam ali, por exemplo. Depois a gente vai falar mais sobre essas células. Por exemplo, macrófago. Vocês sabem que célula é essa? É uma célula gigante que tem uma participação ativa no processo inflamatório. Uma das funções dela é ser residente nos tecidos, elas moram ali, claro, dentro da circulação, mas existe macrófagos na região abaixo da mucosa, abaixo da epiderme, que elas são os sentinelas. Se entrar alguma bactéria, o que os macrófagos vão tender a fazer? Fagocitar? Ok. Eles vão englobar essas bactérias e digerir essas bactérias. Ele tem outras funções também. Eles liberam o que a gente chama de citocinas ou quimicinas, que recrutam outras células. É como se ela falasse assim, ó, preciso de ajuda, estamos sendo invadidos. Manda a célula para cá.
Daqui a pouco a gente vai ver como. Existem outras células também, importantes, chamada mastócito. Que elas liberam, vai ver qual, citocinas, ou seja, produtos celulares que vão induzir a atividade de outras células, e as chamadas quimiocinas também, que são quimiotáticos também para outras células. Então, duas células que são residentes, uma que faz a fagocitose, que é o macrófago, e uma mastócito que vai liberar uma substância, que daqui a pouco eu vou falar qual é, que ela, além de chamar outras células de defesa para a região, daqui a pouco vocês vão ver que ela tem uma outra função importante. Uma terceira célula que fica no tecido é as chamadas células dendríticas. Células dendríticas. As células dendríticas, também residentes nos tecidos, ficam entre o vaso, abaixo do epitélio, entre os vasos sanguíneos da região, e elas têm uma função, além de fagocitose, junto com o macrófago, mastócito não. Tá? Além de fagocitose junto com o mastócito, ela tem uma função interessante. Tá? E o macrófago também tem. Ela fagocita, ela engloba, digere o micro-organismo e pedacinhos desse micro-organismo fica exposto na membrana plasmática da célula. Fica exposto na membrana plasmática. Tá? Aí essas células elas vão lá aonde tem os nossos linfáticos. Chegam lá e mostram um pedacinho dessa célula. Aqui, ó, acabei de fagocitar lá. Tá vendo aqui? Entrou lá agora, decide o pau nela, mas tem um pedacinho aqui. Reconhece, é como se fosse um escritório. Vai falar, essa aqui eu conheço, essa célula que eu conheço, essa bactéria, esse invasor eu conheço. Eu vou mandar outras células levarem anticorpos naquela região. Entendeu? Agora, se a bactéria, que a célula dendrítica fagocitou, é uma bactéria desconhecida no organismo, não conhece, opa, então nós precisamos produzir anticorpos para aquela célula. Aí vão vir células especialistas trabalhar para produzir os anticorpos para depois atuar naquela região. Então, com tudo isso que eu falei, é só para fixar uma coisa. 3 células importantíssimas que são chamadas de células residentes nos tecidos. Tá? Elas são encontradas dentro dos vasos sanguíneos, sim, de forma desativada, tá? Passeando na circulação. Outrora podem sair da circulação e ficar dentro dos tecidos, mas elas ficam nessa região, próximas aos vasos sanguíneos, e se o seu organismo for invadido, elas têm esse papel. Essas duas de fagocitose, o mastócito, produção de uma substância, daqui a pouco vocês vão ver o que é. Oi? Daqui a pouco vocês vão ver o que é, o mastócito produz a função dele. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou repetir isso aí tudo de novo. Então olha aqui, ó. Oi. Só as sintéticas que levam para o escritório, né? Então o macrófago leva, só ela. O macrófago acaba levando também, mas o principal é a célula. Tá, então as duas ela faz trabalho de. As duas fagocitam, as duas expõem parte, um pedacinho, vamos dizer assim, do objeto, da bactéria que foi fagocitada, o seu sistema imunológico, para ele ler. Ou ele vai mandar anticorpos já produzidos, tá? Ou ele vai produzir para atacar
o agente infectante, né, no local da infecção. E os mastócitos, não. Os mastócitos é mais sinalizador, que é a pouco você vai ver. Tá? Então tá aqui. Essas células, elas moram nessa região, perto dos pequenos vasos, arteríolas, vênulas, tá? Abaixo dos epitélios, por exemplo, abaixo da mucosa. Está ali para fazer a primeira linha de defesa. Então veja bem, olha só a importância. Sem inflamação, as infecções poderiam passar despercebidas, feridas poderiam nunca cicatrizar e os tecidos lesados permaneceriam com feridas permanentemente infectadas. Tá? Então, sem esse processo celular e tecidual de defesa, nós não teríamos resposta nenhuma a invasores, tá? Seja ele bacteriano ou seja ele de qualquer natureza. Então, as causas: bacteriana, virótica, fúngica, parasitária, que são as infecções. Necrose tecidual. Lembra na aula passada que a gente falou da hipóxia? A gente conversou falando que hipóxia pode causar morte celular. Causou morte celular, tem duas vias. A gente não estudou ainda, mas comentou. A necrose e a apoptose. A apoptose, células fagocitam sem maior problema. Mas a necrose há um derramamento do conteúdo lisossomal dentro da célula. Essas células acabam por se arrebentar e o conteúdo celular é derramado nos tecidos, causando necrose tecidual e causa inflamação. A apoptose não causa inflamação, necrose não. Então, o que causa necrose? Isquemia, trauma, lesões físicas, lesões químicas, tudo isso causa necrose. Ou seja, morte de tecido que não por apoptose. Tá? Então, trauma, uma pancada, não dá tempo de ter apoptose. Você vai morrer. Tá? O veneno que você tomou, química, okay? Não dá tempo, é rápido. E isquemia, dependendo da intensidade, também causa necrose. Corpos estranhos, como exemplo, lasca de madeira, sujeira, fio de sutura, funciona às vezes como corpo estranho. Então, um fio de sutura, às vezes você dá a sutura, por exemplo, na pele acontece isso muito. Até reabsorvível, forma até um puizinho. Passa um tempo depois, está saindo um puizinho na região, é inflamação de corpo estranho. Okay? E reações imunológicas, que são as reações autoimunes, ou seja, as alergias. Não vou entrar muito nisso aqui agora. Objetivos gerais da inflamação: alertar o organismo para a presença de um agente indutor da lesão. Um alerta. Está havendo uma lesão. Destrói, neutraliza, dilui ou contém o agente lesivo. Então, essa aqui é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A intenção dela é destruir, neutralizar, diluir ou conter o agente. Restringir os danos pelo agente etiológico à menor área possível. Isso aqui é importante para impedir a sepse, por exemplo. A inflamação tenta conter. Tá? A inflamação no local, células vão naquele local, é como se ela fizesse uma redoma em volta do local inflamado para impedir que o agente lesivo se espalhe para o restante do organismo. Isso acontece tanto na inflamação aguda quanto na lesão crônica. Pessoal, por que existe a sepse? A sepsemia? Justamente infecções de grande porte, às vezes em pessoas com baixa imunidade, em que o processo inflamatório não consegue conter o processo infeccioso. Aí a gente pode ter a sepse. Mas a grande maioria das vezes, a restrição do dano. Porque o processo inflamatório contém
o agente causal para evitar que ele se espalhe pela área grande do nosso organismo. Eliminar células e tecidos necrosados. Então, células que morrem dentro do nosso organismo são prontamente fagocitadas. A gente nem sente, mas está acontecendo isso o dia todo. Como são muito poucas, não chega a causar um processo inflamatório muito potente, logicamente, mas o nosso organismo está vendo o dia todo pequenos focos, às vezes, de inflamação. Reparar a área danificada para reparo. Então, depois do processo agudo, inicial, há o reparo. E segue até a hora que desaparece todo o sinal, o sintoma que causou a inflamação. Seja ela um corte, seja ela... Por exemplo, uma cirurgia que você faz em campo limpo, estéril, tecnicamente você nem precisaria de antibiótico. E a inflamação seria bem pouca. Por exemplo, corte. Está fazendo cirurgia para tirar um sinal. Okay? Tecnicamente, se você está trabalhando numa área limpa, com instrumentos limpos, você tem um processo inflamatório muito pequenininho. Por isso que é importante o controle da cadeia séptica. Isso é uma coisa que a gente, principalmente, na verdade tudo, né? Mas em cirurgia, a gente é muito chato com isso. O controle da cadeia séptica. E o controle de infecção dentro do hospital também. A gente sabe que, infelizmente, existe ainda hoje uma grande taxa de infecção hospitalar. Isso é um problema sério. Se a gente conseguisse controlar bem os agentes flogógenos, os agentes inflamatórios, as sequelas de um tratamento odontológico ou de um procedimento médico iam ser bem menores. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tratamento ortodôntico mesmo. Você movimenta o dente. Quando você movimenta o dente com o aparelho ortodôntico, você empurra o dente contra o ligamento periodontal. Vocês viram tudo isso em histologia, né? Você empurra. Beleza. Quando você empurra, você espreme vaso sanguíneo. Você esmaga a célula. Você tem morte celular na região. Causa inflamação? Causa inflamação. Quem já usou aparelho aí, sabe que dói, né? O paciente liga no outro dia, doutor, não dá analgésico, pelo amor de Deus. Isso é processo inflamatório. Entendeu? Só que ele é de pequena intensidade e rápido. 2, 3 dias depois o cara já se acostumou. Na verdade, ele não se acostumou, né? É que o processo inflamatório passou. Ok? E assim, o grande lance disso aí é que não existe infecção. Então é rápido, é controlado. Chegam células, daqui a pouco vocês vão ver qual, que tem um potencial de fagocitose muito grande no processo inflamatório, elas chegam no local, mas elas não têm o que fazer. Elas chegam lá e falam assim, ué, não tem nada de fagocitar aqui não. Então, beleza, né? Então, o processo inflamatório diminui muito quando não tem infecção. Daí a importância do nosso controle da cadeia séptica. Quando tem um agente infeccioso, o processo inflamatório é exacerbado. Então, aumenta muito. As sequelas aumentam, você tem lise celular muito maior, você tem um dano aos tecidos muito maior. Ok? Existem eventos gerais da reação inflamatória, que é a historinha dela, desde o início até o final. Vou falar genericamente, mas depois a gente vai ver cada um desses passos. Então, o primeiro passo dos eventos da inflamação é tentar reconhecer o invasor. Mesmo que de forma genérica. No processo inflamatório agudo, na hora que a bactéria passa pelo tecido e chega, olha aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês? As células, olha lá.
mastócito, célula dendrítica e macrófago. A turminha aqui, ó, os nossos vigilantes, os 3 tipos celulares que são residentes nos tecidos. Que é o primeiro grupamento, existem outras em menor quantidade. Primeiro grupamento celular que está ali na nossa linha de defesa. Ó, que faz o quê? Reconhecimento pelo macrófagos e outras células sentinela dos tecidos. Elas vão tentar reconhecer o agente. Às vezes elas não sabem quem é, mas sabem o que é. Que bactéria que é? Eu não sei, se eu sei que é um agente externo, tá? Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa assim. Mas sabe, reconhece que tem alguma coisa estranha, que ela é uma partícula, seja ela viral, seja ela uma célula bacteriana, e ela vai fazer a primeira linha de defesa. Então, reconhecimento. Recrutamento. Vai recrutar outras células. Ó, vem cá que deu ruim aqui. Nós temos uma invasão, eu preciso de mais soldado para vir defender os tecidos. Então, ela faz o recrutamento. Daqui a pouco a gente vai ver com o quê? Mas na aula que vem. Essas células que são recrutadas, elas são ativadas. Muitas vezes elas vêm na corrente sanguínea de uma forma ainda não ativa. Por exemplo, um macrófago, está aqui, ó, fazendo fagocitose, ela passeia dentro do vaso um outro nome, chamada de monócito. Dentro do vaso está lá, passeando os monócitos. Assim que há o recrutamento das células, essas células vão sair dos vasos, vão para os tecidos, e aí elas são ativadas. Então, vamos dar um exemplo aqui bem lúdico. Tá? O Clark Kent é o monócito. Ele tira a capa, né, tira a roupa, aparece com capa e aí vira o super-homem. O super-homem é o macrófago. Ou seja, o monócito é a forma dela inativa, que é o Clark Kent, está lá na redação. A forma dela ativada, que é o macrófago, é como se fosse o super-homem. Agora ela é um bichão, ela vai fagocitar tudo que vem pela frente, né? E vai fazer linha de defesa. Okay? Só um exemplo para vocês. Então é recrutamento, recrutou a célula dos vasos para sair dos vazios, dos tecidos lesados, ativa, Clark Kent vira o super-homem, vai fazer então o controle da inflamação, as células vão controlar o nosso exército de células, não são só células, depois vocês vão ver. Existem substâncias químicas também importantes que vão mediar o processo inflamatório e vão controlar. E uma vez controlado, acabamos com o inimigo foi controlado, expulsamos, matamos todo mundo, vencemos a batalha. Bom, agora nós temos o quê? Um monte de tecido morto, lesado. Bom, é a hora de limpar a área. Então, o macrófago, por exemplo, ele tem essa função, ele participa fagocitando, inflamando, vence a batalha, depois ele faz o contrário. Ele libera substâncias anti-inflamatórias e que vai recrutar células para fazer o reparo tecidual. E ela acompanha o processo inflamatório até o último estágio, até a hora que está tudo dominado por controlado. Então, basicamente, e de forma bem fácil e lúdica, esses são os processos inflamatórios. Tá? Se você entender esse início da historinha aqui, dá para a gente continuar. Tá? Mas é importante que vocês entendam isso aqui. Tem alguma dúvida sobre isso? Tá, olha só, eles reconhecem o agente causal, o invasor. Tá? Na inflamação aguda, eles são os principais. Na inflamação crônica, tem outra galera. Estou falando de aguda. Aqui são eles, principalmente. Os macrófagos, as células dendríticas e os mastócitos também. Quem é recrutado? Recrutar, por exemplo,
que eu estou guardando isso sendo nos próximos capítulos. Mas tá. Há uma célula que chega rapidinho, então é chamado. É um soldado. É aquele cara que entra com um fuzil atirando, não sabe nem direito em quem. Tá? É uma célula chamada, eu vou falar dela, por isso eu não ia falar, mas não é que você perguntou? Chamada neutrófilo. A primeira a ser recrutada, a primeira que chega na linha de defesa é o neutrófilo. O neutrófilo é um soldado, o barra pesada, aquele que invade, chuta a porta e sai atirando. Muitas vezes ele não sabe nem direito em quem ele atira, mas ele atira. Entendeu? Depois vocês vão ver por que ele chega primeiro, o que ele tem de diferente e como ele participa da informação. Então ele acaba recrutando mais macrófagos, mais mastócitos, mais células dendríticas, mas também existe recrutamento de outras células que participam da informação. Tá? Alguém mais queria perguntar? Você pode voltar na ativação? Então, a ativação, quando você tem ativação, só o que eu falei. Existem células que elas atravessam, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Atravessam o vaso sanguíneo, elas são ativadas. Quando ela é ativada, ela vai cumprir a função dela. Qual é a função dela? Inicialmente, eliminar o agente agressor, seja ele qual for. Fagocitando célula necrosada, por exemplo, se não tem micro-organismo, tem morte, você tem uma pancada. Uma pancada aqui nem cortou sua pele, mas matou a célula. Necrose. Entendeu? Vai ter a mesma coisa. Só que na hora de controlar, ele vai eliminar a bactéria, não tem bactéria. Mas tem célula morta, da pancada que você não morta. Então ele vai controlar o ambiente. Qual é o controle nesse exemplo? Eliminação de células mortas. Ok? Por fagocitose. Tá? Então, controlou o seu braço, machucou. Morreu célula ali. Não tem que voltar a célula. Tá aí, vai ser. Tudo isso controlado dentro do processo inflamatório. Tem mais? Então, esses três agentes aí de defesa inicial, eles englobam essas células mortas e levam lá para o escritório. Então, aí nós estamos falando de micro-organismos, né? Células microbianas. Tá? Olha só, é porque são vários tipos de processo inflamatório diferentes. O que eu estava explicando para ela é que você tem, por exemplo, um trauma sem infecção. O grau do processo inflamatório, o dano é menor, tá? Do que, por exemplo, uma pancada, ela tomou uma pancada. Se nessa mesma pancada não houve rompimento dos tecidos, não houve corte, não houve invasão bacteriana, o dano é um. Se houve infecção, o dano é maior. O processo é outro. Agora, por exemplo, você tem uma infecção com uma bactéria hiperresistente, o que o seu organismo não conhece ela. O papel, por exemplo, dos macrófagos, e principalmente célula dendrítica, é levar um pedacinho desse micro-organismo lá nos linfonodos e apresentar, não vou te falar em célula agora, senão vai complicar a vida de você. E apresentar ele lá, falar, olha só, que eu achei, ó. Dá seus pulos aí, ó. Eu quero que você resolva esse problema para mim lá embaixo, me ajuda. Produz aí o anticorpo. Tá? Aí se ela não tiver, não, tá bom, então vamos lá, vamos pegar esse pedacinho, tal, vamos reconhecer e vamos produzir anticorpo. Ou então ela fala, peraí, puxa o arquivo. Ah, tá aqui, eu já tenho esse anticorpo, já está no meu, como é que eu vou dizer, na minha memória celular, tá? Então, tá fácil, aí é rápido. Okay? É a história que todos vocês conhecem, é a história da vacina, né? Você já tem anticorpo preparado, você vai combater mais fácil aquele processo infeccioso. Se você não tem anticorpo preparado, até que há
preparo daquele anticorpo, usando palavras simples, você produz, leva tempo, então você tem um processo infeccioso muito maior. Mas isso é para infecção. Você tem infecção. Se você não tem infecção, você não tem essa apresentação, que chama de apresentação de antígeno. São os pequenos pedacinhos dos micro-organismos. Se não tem, então ele vai fazer isso aí, englobar amostras. Agora você está controlar, reparar, não tem que apresentar nada para ninguém, tem infecção. Ele só vai limpar a área. Entendeu? Então aí depende. Aonde que é a lesão? Você entendeu? Aí depende de onde. Se é no fígado, células hepáticas, se é no rim, células renais. Aí vai depender do tecido. Reparo tecidual. É bem geral, nós estamos trabalhando na informação de uma forma bem geral para todos os tecidos. Tá? De certa forma, a informação ela ocorre muito parecida com a maioria dos tecidos do nosso organismo. Tá? Vamos lá então? Então, consequências nocivas da informação. Como todo mundo sabe, a informação no mínimo incomoda pra caramba, dependendo da intensidade dela. Então, olha só. As infecções são, em geral, acompanhadas por lesão tecidual local e seus sinais e sintomas associados. Tá? O primeiro que incomoda a gente é a dor. Ontem eu estava com a dor do tornozelo. Cara, tá doendo, tá descendo a escada, caramba, tá inflamado. A única coisa que eu sabia era isso. Por quê? Se eu tinha que botar uma compressa de água, estava doendo. Pô, tô com inflamação aqui. Deu até mais ânimo para estudar aqui, para dar aula com vocês nos outros dias. Tá? Essas consequências nocivas são autolimitadas e se resolvem à medida que a inflamação vai se reduzindo. À medida que a inflamação vai resolvendo o problema, os sinais e sintomas também vão reduzindo, deixando pouco ou nenhum dano, logicamente, se essa inflamação for uma inflamação rápida. Existem inflamações. Quem tem aí, por exemplo, alguma doença autoimune, sabe que são processos inflamatórios crônicos que duram até anos e que podem até levar à morte. Mas nós não estamos falando disso agora. Classicamente, desde a época de Cristo, se estuda, se sabe, se conhece sobre inflamação. Então, desde Celso, escritor romano, primeiro século depois de Cristo, ele já citava os sinais cardinais da inflamação aguda. Provavelmente por comparação, né? Um estudioso na época comparava os sinais e sintomas que as pessoas apresentavam. Ele falava, ó, que a inflamação causa calor, tumor, edema e dor. Foi isso que o Celso falou. Então você pega uma região inflamada, você tem um aumento da temperatura local. Tá? É uma característica. Vermelhidão do tecido. Ó, esse cara caiu a calça, ele ficou vermelho, e aí ele baixou a tocha, está queimando o outro que sentiu calor. Tá? O gordão, né? Edema, segurando lá o, sei lá qual é o nome disso aí. O cidadão aqui está com dor, porque o outro teve perda da função, caiu o braço no pé dele e está sentindo dor. Então fizeram esse mosaico aí, até engraçado. Na época dos Celsos, ele só citou dor, calor, tumor e rubor como sinais cardinais da inflamação. Rudolf Virchow, não sei se vocês lembram, o pai da patologia moderna, ele acrescentou a perda da função. Que alguns órgãos, como muito sujeitos à inflamação de grande intensidade, grande tempo também, pode levar à perda da função de um determinado órgão. Ele acrescentou perda da função aos sinais cardinais da inflamação. Agora, por quê? Está aqui um exemplo clássico dos sinais cardinais da inflamação.
Vamos lá, mas por que acontece isso aqui? Calor e rubor. Bom, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, mas é bom vocês verem esse exemplo, vocês começarem a entender o que acontece no processo inflamatório. Vocês têm aqui, essa aqui pode ser uma espinha, por exemplo. Quem já não teve aquelas espinhas, né, que olhando de perto, você vê uma área inchadinha, vermelha, tá, uma bolinha de pus no centro e altamente dolorida. Então isso aí bate justamente o que o Celso falou. Calor, rubor, aumento de volume. Não tem perda da função, porque aqui não é um órgão essencial. Não é um processo inflamatório gigantesco a ponto de você perder. Mas é um ótimo exemplo. Nesse exemplo aqui, por que causa o rubor e o calor? Vocês vão ver daqui a pouquinho, vocês vão ver que quando há inflamação, há uma saída. Na verdade, os vasos sanguíneos eles dilatam. Tá? Ou seja, o vaso sanguíneo, que era aqui, ele aumenta de espessura. Dilata. Tá? É a chamada vasodilatação. Isso acontece na inflamação. Se os vasos dilatam, o que acontece? Chega mais sangue naquela região. Sangue é de cor? A cor, né? É uma das causas. Calor. O sangue é quente. Causa. Para explicar o aumento de líquido, o chamado edema, a gente tem que lembrar que, além dos vasos dilatarem, quando se dilata, ele permite a passagem de fluido pelos vasos. Tá? Os vasos são formados por um monte de células. Os vasos são células, uma unida à outra. As células que compõem os vasos são chamadas células endoteliais. Se você pegar um vaso e olhar no microscópio, uma camada. Vamos botar a célula com um núcleozinho aqui, tá? Então, vaso. O fluxo sanguíneo está passando. Então, células endoteliais unidas por ligações intercelulares. Quando tem inflamação, eles aumentam de volume. Tá? E também as células acabam se contraindo. Quando elas se contraem, elas abrem espaços. Ó, abriu aqui, ó. Aumenta de volume, tá? Aumenta de volume, mas as células se contraem também, a célula endotelial. E aí, fluidos de dentro do vaso, por enquanto eu vou falar só do fluido, ele passa. Passando o fluido para essa região, ocorre o quê? O aumento de volume nessa região, que é chamado edema. Edema é um acúmulo de líquido na região, no intestino. Tá? Então tem um acúmulo de líquido e você tem o quê? Um inchaço. Ok? Então o aumento de líquido, e esse líquido é o líquido dos vasos, depois a gente vai ver que líquido, que passa, tudo isso direitinho. Dos vasos, porque os vasos, as células endoteliais, grava essa célula, é difícil gravar, endoteliais, são as células dos vasos sanguíneos. Então, dilata o vaso e as células acabam se contraindo. Passa, inicialmente, líquido, fluido, né, dos vasos, depois vai passar outras substâncias, e aí esse acúmulo faz com que haja um inchaço na região. Ok? A dor ocorre por algumas situações. Primeiro, se aqui tem um edema, incha,
o que acontece? Você superestimula, comprime primeiro as terminações nervosas. Então, essas terminações nervosas ficam muito excitadas, qualquer toque nela dói muito. E também existem substâncias químicas liberadas na inflamação que acabam também por excitar essas terminações nervosas. Então, qualquer toque que você dá na região, ela é muito dolorida. Ok? Então, isso aí foi visto pelo Celso. Ó, ele falou, tem calor, né? Rubor, chega sangue na região, sangue tem a temperatura alta. Alta não, a temperatura do corpo, mas o acúmulo dele aqui faz essa região ficar um pouco mais aquecida. Tem tumor, que é o aumento do líquido do edema, tá? Tem irritação, estimulação das terminações nervosas. A perda da função é decorrente do tumor e da própria dor, dificultando a atividade local. Mas tem que ser muito grande. Às vezes pega o órgão inteiro e pode chegar a danificar o órgão. Não é isso que a gente vai ver agora. Então, quem se conhecer alguém que faz medicina, então eles vão trabalhar em cima da inflamação, que é a patologia especial, que é especificamente o órgão. Então, ele vai estudar uma hepatite desde o seu início até a morte do órgão. Né? Se ele vai estudar uma outra especialidade, outro órgão qualquer, ele vai estudar até a morte. Mas nós agora vamos trabalhar só de uma forma bem genérica. Então, se perguntar na prova quais são os sinais cardinais, questão fácil, fator, pontinho grátis, moleza, dor, calor, tumor, cor e perda da função patotal. Não tem nem o que errar. Já começando a explicar aqui, eu falei aqui exatamente o desenho que eu fiz foi isso aqui. Ó, células endoteliais que fazem parte da conformação dos vasos. À medida que a inflamação vai ganhando volume, vocês vão ver como ainda, os vasos, se vocês compararem, ó, aumentou o volume, a chamada vasodilatação. Há também a criação de pequenos espaços entre as células endoteliais, em que há passagem de líquidos e células por esse vaso. Então, veja bem, se não houver o vaso sanguíneo envolvido na inflamação, ela praticamente não acontece, porque a inflamação ficaria apenas nas mãos das células residentes. Seria uma inflamação que logo essas células poderiam morrer no combate e não teria célula para ajudar. Então, o fenômeno vascular da inflamação aguda tem um papel muito importante. Sem esse fenômeno de vasodilatação e passagem de fluidos e células pelos vasos, você não daria conta de quê? De eliminar o agente agressor. Tá? Então, finalidade do fenômeno vascular da inflamação: maximizar o movimento de proteínas e leucócitos. O que é leucócito? Célula de defesa. Os leucócitos são as células brancas do sangue. Mastócito, eosinófilos, neutrófilos, todas as células são denominadas leucócitos. Linfócitos são leucócitos. Então, maximizar o movimento de proteínas e leucócitos do plasma para fora da circulação, ou seja, sair dos vasos em direção ao local da infecção ou lesão. Então, os vasos são as avenidas que levam moléculas proteicas, né, fluidos e células de defesa para a região inflamada. Então, eles têm um papel crucial no processo inflamatório. Pode falar. Quando você disse na rasgamento de líquido, você quer dizer líquido suave? Oi? Quando você fala de rasgamento de líquido, Normalmente proteico. São proteínas. mas além do suave não tem. São proteínas, tem soro sanguíneo, então o soro, ele inicia o processo de passagem, não ainda proteína. O que acontece é o seguinte:
Eu vou falar isso depois. No início, os espaços são bem pequenos. Então ele passa o líquido, mais o soro sanguíneo, que é pobre em proteína. Depois começa a passar as proteínas, vai se abrindo mais o endotélio. Por último, passa o quê? Essa é o que passa. Isso é uma informação para pessoas transparente. Isso, então, esse líquido transparente, que é causado no início da inflamação, é soro sanguíneo. Tem inflamação serosa. Você quer um exemplo de inflamação serosa? Quando você tem um resfriado e você tem aquela rebelinha, aquilo é inflamação serosa. Então, o processo com a sinusite mais pesada já é um processo mais turbulento. Será que nós temos peixe com sinusite? Já é outro fenômeno. Aquele pulso que sai do abscesso quando você tem isso. Aí já é. Aí, na verdade, tem até célula morta. Quando você vê aquele pontinho de pulso, tá? Já tem, inclusive, um monte de célula morta no processo inflamatório. Neutrófilo, macrófilo. Mas inicialmente seroso, depois proteico, tá? Depois vem a secundária. Tá? Mais ou menos de 3 dias. Então vamos lá. Eventos principais, vasculares. Estou falando só da importância dos vasos da inflamação. Dilatação, tudo isso acontece no processo inflamatório. Dilatação de pequenos vasos, levando ao aumento do fluxo sanguíneo. Já falamos sobre isso. Então tem um momento, se você dilata o vaso, logicamente, vai chegar mais sangue na região. Aumento da permeabilidade da microvasculatura que permite que as proteínas do plasma e os leucócitos saiam da circulação. Então, já falamos também. Tá? Abre espaço, aumenta a permeabilidade vascular. Isso acontece também na inflamação. Emigração de leucócitos na microcirculação, seu acúmulo no foco da lesão e sua ativação para eliminar o agente agressor. Então vamos lá. Dilatou, aumentou o calibre, chegou mais sangue, as células endoteliais vão abrindo espaço, porque as células se contraem, vão começar a passar líquidos, fluidos sanguíneos, depois proteínas, finalmente células. Tá? E depois que passou a célula pelo endotélio vascular, essa célula é ativada, por exemplo, hemocócito virou mastócito, era Clark Kent virou super-homem, depois ela segue uma concentração de quimiotático. O que é quimiotático? O que quer dizer isso? Seguir da seu acúmulo no foco da lesão e sua ativação para eliminar o agente agressor. Agora, como é que ela chega? Como é que ela sabe que naquela direção é o agente agressor? Porque quando há agressão, tanto o micro-organismo quanto as células residentes nos tecidos e outras células que estão chegando, elas vão liberando o que a gente chama de citocinas, de quimiocinas, que são sinalizadores. Tá? Lembra da história do João e Maria, que largava coisinha de pão? Tá? Alusivamente, é meio que, sei lá, liberam substâncias nos tecidos que são sinalizadoras. E as células que saem dos vasos sanguíneos é como se elas seguissem aquelas substâncias até chegar no foco de inflamação. E aí elas vão ajudar no combate da inflamação. Tudo isso que eu estou falando de forma alusiva tem uma explicação bioquímica complexa. A gente não vai entrar aqui. Por exemplo, como é que acontece, como é na prática, na bioquímica, que a célula segue esses sinais quimiotáticos deixados pela célula do tecido.
Tem uma explicação para isso. Se vocês tiverem curiosidade, no livro de vocês tem lá. Tá bom, então vocês entendendo isso aqui, para mim eu já está satisfeito. Ó, dilata, passa a proteína, passa a célula e elas vão para o foco inflamatório, combater o processo inflamatório. Bom, isso aí que eu falei é para vocês conhecer o contexto geral, para a gente agora, já que vocês já estão conhecendo alguns detalhes, agora então a gente vai iniciar a historinha. Então, ela inicia da seguinte forma: agressão. Nós vamos trabalhar, por exemplo, onde há infecção. Por exemplo, aqui, infecção microbiana. Aqui, no caso, seria infecção bacteriana. As células residentes no tecido estão aqui. Essas células mais transparentes são os macrófagos. Essas outras aqui seriam, por exemplo, os mastócitos, né? Essas, por exemplo, seriam os macrófagos. Então, aqui não tem uma célula dendrítica, não tem um desenhozinho dela, ela é um pouquinho diferente, depois vocês vão ver. Mas aconteceu uma lesão. As células residentes, então, reconheceram um agente agressor. De cara, logo quando acontece isso, além das células reconhecer e tentarem esse organismo, o mastócito é uma célula, como eu já falei, residente no tecido, ela tem um papel sinalizador. E as substâncias que ela libera, quando ela é ativada por um agente agressor, ela libera uma proteína chamada histamina. Existe outro, não é só isso que ela libera, mas ela libera histamina. Tá? A histamina ela tem um papel importantíssimo na inflamação. O que ela faz? A tal dilatação arterial. Então ela está aqui, ó. Está aqui e o vaso está pertinho. Os vasos estão perto, logo abaixo, né, do tecido lesado. Okay? Então ela libera histamina. E aí ela vai causar dilatação das artérias e aumento da permeabilidade vascular. Então, de cara, ela já vai fazer com que passe proteínas do soro sanguíneo, né, vão fazer com que aumente o volume para poder sair das células pelos espaços endoteliais para chegar às células da inflamação. Então, o mastócito tem essa ação primordial. A primeira ação que sinaliza e que causa dilatação de artéria e aumento da permeabilidade vascular. Tem outras funções? Tem. A gente vai ver depois. Enquanto vamos ficar nessa. Enquanto isso, nosso amigo macrófago e célula dendrítica já começaram a fazer a parte dele. Concomitantemente, já começaram a tentar fagocitar e controlar o processo infeccioso. Pessoal, só o mastócito que libera o produto, o macrófago não solta nada, não libera nada, não tem quimiocina, não tem. Tem. Depois a gente vê. Tá? Vamos ficar por enquanto no nosso amigo mastócito. Então vamos lá. O que a nossa histamina vai causar? Olha só. Aumento do. Então, desculpe. O que esse aumento de volume vai causar? Aumento do fluxo sanguíneo, já falamos disso, e permeabilidade da microvasculatura. Já falamos isso aqui, extremamente de fluido e proteína dos tecidos. Então, aumentou, abriu as células, inicialmente proteína. Espaço endotelial se abre. Tá? Olha os pequenos vasos, todos entumecidos. Tem um aumento de calibre dos vasos. Uma alteração do fluxo vascular na região inflamada. Tá? Então, aqui nesses vasos que aumentaram de diâmetro, aumenta, logicamente, a
concentração de hemácias. Agora presta atenção numa coisa. Se eu pego os vasos, aumento o volume, aumento a quantidade de sangue e está saindo líquido, o que fica no vaso? Enquanto as células não saem? Um monte de células. Vocês entendem que aí começa a criar um engarrafamento aqui dentro? Tá? O líquido está saindo. A célula, o vaso está dilatado, as células estão chegando. Isso cria um baita engarrafamento aqui dentro. Ok? E aí os vasos tecidos têm essa, além de aumentar o volume, está cheio de hemácia, e aí é o edema, responsável também pela cor vermelhada. Então, e esse sangue, ó, aumenta a viscosidade. Você tira líquido, ele fica mais viscoso. Com isso, ele tem mais dificuldade de caminhar pelo vaso. Aí fica tudo meio paradão, igual o trânsito. 6 horas, 6h30 da tarde, tentando vir para Multiplix. Aqui está as paredes dos vasos, e aqui as hemácias tudo agarradas uma na outra, tentando passar, e o sangue então fica como se ele ficasse mais espesso, né? E as células têm mais dificuldade em caminhar. Olha só, essas alterações resultam na obstrução dos pequenos vasos, com hemácia se movimentando lentamente. Esse fenômeno tem um nome. É chamado êxtase ou estase. Então, esse fenômeno esse engarrafamento de células, né, que aumenta o volume celular, sai o líquido pelos espaços endoteliais, e aí tem essa concentração muito alta de hemácias e também de células de defesa. Então, ó, isso é a chamada êxtase. A êxtase é vista como congestão vascular e vermelhidão localizada no tecido envolvido. Tranquilo? Então, no caso, ele só vai. A êxtase vai ocorrer quando tem calor e a. Não, na verdade, eles são. Quando isso acontece, na verdade, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, voltar a historinha rapidinho para você. Ó. Tomou uma furada aqui e a bactéria entrou. Vamos falar do mastócito, só do mastócito. Esquece macrófago, célula dentro. Liberou a histamina. Histamina vai agir aonde? No vaso. Qual a função dela? Dilatação da artéria e aumento da permeabilidade vascular. O que significa isso aqui? A artéria aumenta o volume e começa a deixar passar inicialmente fluido. Tá? Então, é isso aí. Aí, beleza. Na prática, o que a gente vai ter? Você aumentou o diâmetro do carimbo dos vasos. Você deixou passar líquido. Você aumentou o número de células aqui dentro, só que agora não tem mais líquido aqui dentro. Caiu muita concentração. Ele está passando pelo vaso. Fez um trânsito. Tá? Aí aquela corrente, né, dentro dos pequenos vasos, ela vai diminuir a velocidade da corrente sanguínea. Aí o sangue vai movimentar bem devagarinho. Do lado de fora, você tem o edema, porque sai o líquido do soro sanguíneo e proteína. Inchou. E vai ficar vermelho por conta da êxtase. Entendeu? Tá? Vamos continuar nossa historinha. Beleza. Bom, aí então, depois dessa primeira fase, o endotélio então se contrai e a gente vai começar a ter células de defesa passando também por entre os espaços endoteliais. Vamos lá, as mudanças do fluxo sanguíneo na permeabilidade vascular são rapidamente seguidas do influxo de leucócitos no tecido. Aí numa prova eu coloquei assim, ó. O contrário, que era, como é que eu coloquei? Que os leucócitos entravam nos vasos, eles não entram nos vasos, eles saem dos vasos.
para o local inflamado. Tá? É um influxo de leucócitos para dentro do vaso. Ao contrário, eles saem do vaso e vão para o local da inflamação. Os leucócitos mais importantes nas reações inflamatórias típicas são aqueles que podem realizar a fagocitose. Vamos lá. Quem é o cara mais, a célula mais importante na inflamação aguda? São células fagocitárias. Que vão fagocitar bactéria, vírus, fungo, proteína, células mortas. Quem são esses caras? O neutrófilo é campeão. Como eu falei para vocês, ele é o franco atirador. Ele chega rasgando e quebrando tudo. Ele é o primeiro camarada que chega na guerra. Ele é aquele meio de soldado que não pensa. A linha de frente. Um macrófago também. Só que ele é um cara mais elaborado. Ele para, pensa, tem outras funções importantes. E às vezes ele tenta reconhecer, auxilia no reconhecimento do invasor. Acabou a inflamação, ele participa do reparo. Tá? No final da inflamação ele participa do reparo. Já os neutrófilos não. É aquele cara de vida curta, ele sabe que vai morrer, ele tem que resolver o problema na hora. É a primeira linha de defesa. Tá? Então, esses leucócitos são mais importantes na inflamação, nos primeiros momentos da inflamação aguda. São aqueles caras que destroem, fagocitam, elimina o inimigo. Na inflamação crônica, é outra galera. A inflamação aguda são esses dois. Tá? O neutrófilo também fagocita, ele participa. Pra caramba! É o que mais trabalha. Não é o que mais trabalha. Depois você vai ver que é a célula que chega mais rapidamente, em maior volume do processo inflamatório. Daqui a pouco você vai ver por quê. Entendeu? Mas por que ela. Assim, a grande vantagem dela é que ela é uma baita célula fagocitária. Tem um potencial de fagocitose muito grande. Tá? Eu li um pouquinho, eu fiquei um pouco em dúvida, você tem uma prova 32. Sim. Então, aí na dúvida, não sei se ele. O macrófago ele participa de tanto da parte inicial como do reparo também. Aí tem essa divisão, 1 e 2. 1 e 2, exatamente. Participa inicialmente no final. O neutrófilo, não. Ele pode até ter numa segunda fase, mas a função maior é nessa primeira fase. Tá? Oi. Esse tipo aí também de informação é aquela, naqueles dois tipos, que tem os agentes microbiológicos, agressores, onde os agentes combatem esse castigo, por exemplo, que levam lá a patifaga exposta do. Acho que eu não deveria ter falado isso. É inflamação crônica. Tá. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Só dei um exemplo dessas células frágeis. Tá? Até durante a inflamação ela pode fazer. Mas que ela produz lá e vai acontecer depois, ela faz parte da inflamação. Então, vamos trabalhar ali, ó, no tecido, onde está causando a inflamação. Depois a gente fala disso. Você vai pirar. Bom, e agora, eu falei com vocês que passa a célula pelo espaço endotelial. Sim, mas como é que isso acontece? Como é que é a movimentação dessas células dentro do vaso até ela passar? Simplesmente elas vão passando, sabe o caminho? Não. Elas, na verdade, elas seguem estímulos quimiotáticos, ou seja, são substâncias produzidas por células que induzem a chegada dessa célula, tá? Desde internamente no vaso sanguíneo. Bom, então é o seguinte, inicialmente você tem aquele êxtase. Você tem na coluna vascular central muitas hemácias. Mais perifericamente, mas não tão na periferia, tem os leucócitos.
Ok? Na região em torno dos vasos, são liberadas substâncias que são chamadas quimiotáticas. Okay? Então, esse vaso já começou a se preparar para liberar essas células para elas chegarem aos tecidos. Como eu falei, aumentou o volume, né? E aumentou a permeabilidade. Então, regido por essas substâncias quimiotáticas, as células, os leucócitos, vão sair, às vezes ficam espalhados até pelo centro da coluna sanguínea. Eles vão sair do centro e vão começar a ir para a periferia. Ele não tem que ir para a periferia. Se ele não for pela periferia, ele não consegue passar pela parede do vaso. Então, a quimiotaxia na região inflamada induz a saída dessas células mais centrais e os leucócitos vão passar a correr na circulação mais lateralmente, próximo à parede dos vasos. Oi? Então, olha só. Ela sai do centro e começa a ir para a periferia. Olha a célula dos vasos aqui. Olha o corte histológico. Hemácias. Olha as células migrando para próximo à parede dos vasos. Tá? Então, células endoteliais são ativadas por mediadores produzidos no local da inflamação e dano tecidual, expressando níveis aumentados de moléculas de adesão. Então, as células endoteliais começam, devido às substâncias químicas produzidas no local da inflamação, a expressar, elas expressam algumas chamadas moléculas de adesão. O que é isso? São pequenas proteínas, tá, que são agora expressadas na parede dos vasos que se ligam aos leucócitos. Tipo assim, ó, estou precisando de você lá fora, tá vendo? Eu vou botar um braço aqui, que é a minha molécula de adesão. Quando você passar por aqui, eu vou te pegar. Você está passando correndo, mas a minha molécula de adesão, né, vai tentar segurar você, para você, então, rolar sobre a parede do vaso até você passar. É mais ou menos isso. Tá? Oi? Não entendi. Vamos chegar lá. Vamos chegar na diapedese. Tá? Oi? Quem são os mediadores? Cara, existe tantos. Daqui a pouco a gente vai falar um monte que estimula, né? Tanto a vasodilatação, interleucina, interferon. Você vai ver um monte. Daqui a pouco eu vou ter uma lista, mas é até cruel, é só para vocês saberem. Uma pancada de substância explosiva produzida por um monte de células e que elas têm essas funções. Esse é o tipo da coisa que eu não vou fazer vocês decorar. Mas tem uma tabelinha ali que você vai ver. Ó. Então, são vários tipos de substâncias que muitas vezes elas têm a mesma função. Por exemplo, nesse caso da inflamação, quimiotaxia. Tá? Interleucina tem um monte. Interleucina que causa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Tá? Então, olha só: células endoteliais são ativadas por mediadores químicos produzidos no local da infecção e dano dos tecidos, expressando níveis aumentados de molécula de adesão. Adesão a quem? Aos leucócitos. Então, eles vão se aderir aos leucócitos. Leucócitos também na sua membrana tem moléculas que se aderem à molécula de adesão do vaso. Assim que ela passa ali, é como se você estivesse passando, né, e um monte de gente tentando te segurar. À medida que as pessoas vão te segurando, o que vai acontecer com a sua velocidade? Diminui. Ok? É isso que acontece no vaso. De forma bem genérica. Né? Então, olha aqui. Esse fato dos leucócitos saírem do centro da coluna do sangue e passarem a correr lateralmente é chamado de marginação leucocitária, ou seja, os leucócitos saem do centro da coluna de sangue e começam a
passear, seria a palavra certa, né? A viajar, talvez, né? Mais próximo à parede dos vasos, ou seja, a parede das células endoteliais. Então, marginação leucocitária, processo que os leucócitos deixam o centro da coluna sanguínea e passam a ocupar a periferia do vaso. Então, estavam no centro, aqui tem substâncias quimiotáticas, elas saem do centro, vão para a periferia, e aqui vão se ligar, por causa daquelas proteínas de membrana, tá, dos vasos, e vão começar a fazer as células pararem. As células, elas são igual bolas. Imagine você chuta uma bola. Ela vai rolando, até uma hora ela parar. Só que, para fazer essa bola parar, tem exatamente essas proteínas de ligação. Okay? Então elas não param simplesmente porque a coluna de sangue está andando. Se não tiver alguma coisa que faz essa célula parar, ela continua. Ok? Então, por isso que existem ligações químicas entre as células e a membrana e a parede endotelial para fazer ela parar. Vamos ver como é que acontece isso? Olha aqui. O centro, onde passam as hemácias, e aqui. Se eu botar essa foto aqui, mostrar essas células aqui e perguntar qual é o nome desse fenômeno, que as células estão num processo inflamatório rolando próximo à parede do vaso. A marginação leucocitária. Então agora os leucócitos estão na margem do vaso sanguíneo. Ok? Então elas estão rolando, elas vão rolando, né? Elas vão para a margem e ficam rolando ali. Ó. E como é que a gente para ela? Olha só. Então, existe na literatura o seguinte, existe a captura e rolamento, né? Leucócitos se aderem frouxamente, inicialmente frouxamente. Essas ligações inicialmente são frouxas e depois ele começa a se ligar mais. Então vamos lá. Então, o leucócito se adere frouxamente ao endotélio, deslocando sobre a superfície endotelial. Então, ela toca no endotélio, começa a se ligar. Inicialmente, essa ligação é meio frouxa. Então, elas continuam rolando, só que elas vão rolando cada vez mais devagarinho. Cada vez mais devagarinho. A ligação dos leucócitos e as células endoteliais são mediadas por moléculas de adesão. Então, moléculas de adesão são os braços que tentam segurar a célula. Tá? Elas tentam aderir a essa célula, fazer ela parar. Para que fazer ela parar? Para depois ela passar pelo vaso. Tá? Então, olha só, a ligação dos leucócitos às células endoteliais são mediadas por moléculas de adesão na superfície do endotélio e também do leucócito. Molécula de adesão no endotélio, né, na parede vascular, e também no leucócito. Então elas se unem. São chamados de ligantes. Tá? Se unem. Ok? Essas duas proteínas, que são as chamadas moléculas de adesão, elas são normalmente, ou prioritariamente, as tais selectinas e integrinas. Tá? Nomezinho Jardim, só para vocês memorarem. Claro que eu não vou perguntar isso. No máximo que eu vou colocar isso aqui é uma múltipla escolha para vocês até poderem se lembrar. Tá? Mas a ligação que há entre as células da parede do vaso são por meio de moléculas de adesão, principalmente as selectinas e as integrinas. As selectinas e integrinas ela tem na superfície do vaso e na membrana plasmática da célula. Então ela vai rolando. São como os braços que fazem a célula parar, até realmente ela parar. Então vamos seguir? Ó. Então, aí vem a tal adesão firme. Então aqui a selectina, a integrina, agora a célula realmente ela parou na parede do vaso e ela começa a mudar de forma. Até no livro
cita esse termo espraiar, e como se fosse se espalhar. Ela vai começar a ficar mais chata. Para que ela vai ficar chata? Então, ela estica e fica fininha. Qual é a função disso? Para que ela estica e fica fina? Para passar na parede do lado. Para ir crescer. Ok? Então ela começa a se espraiar. Então, olha só, os leucócitos param de rolar, seu citoesqueleto é reorganizado, ela vai dando a forma e se espalha sobre a superfície do endotélio. Então, esticadona, assim, se preparando para, na hora que abrir um pouquinho mais o endotélio, ela passa para os tecidos. Ok? E, finalmente, o que você queria, que é a diapedese. O que é a diapedese? Transmigração por diapedese. Ó, finalmente, essas células migram através da parede de vênulas, passando entre as células endoteliais. Então, agora, essas células vão passar ao interstício, ou seja, vão sair dos vasos e vão para os tecidos. Então, a partir daqui, essas células já são ativadas. Por exemplo, se ela fosse um mastócito, ela ia receber, então, uma ativação e ia virar macrófago. Virou macrófago, ela vai seguir para o local inflamável. Alguém perguntou? Olha só. Existe uma série de ligações que a gente não vai estudar, tá? A movimentação, a explicação bioquímica da ligação, o que ela passa, como é que ela passa, mas não vamos entrar nesse detalhe. Só quero que vocês saibam que essa passagem, dentro do leite vascular para os tecidos, é chamada de diapedese. Tá? Diapedese. Então, agora, olha que barato isso aqui, vocês vão ver ao vivo e a cores uma diapedese acontecendo, claro, numa velocidade muito maior, mas olha só que barato. Então aqui é a passagem da célula sanguínea do leito vascular para os tecidos. Ligou? Não ligou. Tem que passar por aqui. Olha só que barato. Está vendo passar? Tudo aquilo que a gente viu até agora é isso aí. Relação de poucos segundos. E aí vai lotando o epitélio com células, com os leucócitos, que forem chamados nessa região. Então aqui em volta, está cheio de citocina, está cheio de quimiocina, causando aumento do volume dos vasos, aumento da dilatação, todo aquele processo, né, de atração, de rolamento, de passagem, né, para os tecidos, tá? Chamada de diapedese. Beleza? Então, depois disso, como eu falei, as quimiocinas, que são produtos liberados por célula em função de atrair, né, quimiotaxia, que são presentes nos tecidos, vão trazer essas células até o local da inflamação. Tá? Ó, quimiotaxia, locomoção, seguindo um gradiente químico. Que gradiente químico é esse? Qual é? O que é esse gradiente químico? São as quimiocinas. Então ele vai seguir a quimiocina, que são produtos químicos liberados pela célula. Substâncias quimiotáticas podem ser exógenas, produtos bacterianos, então as bactérias também são quimiotáticos para essas células, tá? Ou endógenas, que são as chamadas citocinas, componentes do sistema de complemento e metabólico. Depois a gente vai ver isso. Então a própria bactéria, na sua parede, ou na verdade elas liberam substâncias que chamam células de defesa. Não é só o mastócito,
não é só o macrófago, a própria bactéria libera substâncias em metade. Resumão. Ó, recrutamento do leucócito de A-P10. Marginação, sai do centro vascular e vai para a periferia. Rolamento, adesão fraca e rolagem dos leucócitos, pelas proteínas que a gente viu e seus ligantes. Adesão firme, leucócitos expressam moléculas de adesão e param de rolar sobre as células vasculares, né, sobre o endotélio. Diabedese ou transmigração, migração do leucócito através do endotélio, e depois que ele passa, eles vão seguir o gradiente de concentração por meio da liberação de substâncias imbióticas, né, que é a migração de células para o local da infecção. Então, isso aqui é uma colinha para vocês aí, tem uma noção geral disso tudo que a gente falou. Que horas são? Tá. Então, olha só, vamos lá, já praticamente terminando. Então, os caras aí mais importantes, como a gente já falou para vocês, são os macrófagos e os neutrófagos. Então, essas células fagocitam as bactérias e outros micro-organismos, além de tecido necrótico e substâncias estranhas, e produzem fatores de crescimento que ajudam o reparto. Então, aqui os macrófagos, alto poder de fagocitose e também o neutrófilo. Aí eu falei com vocês que o tal neutrófilo é um soldado que chega primeiro. É o primeiro a ser recrutado. Você tem uma inflamação, tomou a queda, machucou. A primeira célula que é chamada para a luta é o neutrófilo. Por quê que ela é a primeira que chega? Primeiro, tem maior número de sangue, logicamente. Tem maior número, vai chegar rapidamente. Responde mais rapidamente às quimiocinas. Então, os produtos liberados com poderes quimiotáticos, seja ele pela bactéria, seja ele por célula, essas células, os neutrófilos, respondem mais rapidamente. Então, em maior número e responde mais rápido, chega logo também. Podem se ligar mais firmemente à molécula de adesão, que são rapidamente expressas nas células endoteliais. Então, aquela molécula que adere à célula, para ela passar pela célula endotelial, o neutrófilo se liga mais firmemente. Então, está em maior número, responde mais rapidamente, se liga mais firmemente, vai chegar mais rápido. Só que essas células predominam durante as primeiras 6 a 24 horas. A batalha é muito grande nesse primeiro período. A guerra leucocitária contra o invasor é muito grande. Esse é mais um. Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Intensa fagocitose, sem procurar saber exatamente quem é o inimigo. Tá? O grande problema é que o neutrófilo, como ele sabe que ele vai viver pouco, ele tem que destruir rapidamente, também morre em muita concentração no tecido. E aí libera conteúdo enzimático no tecido, não só de micro-organismos, mas como também de neutrófilo. Tá? E aí, às vezes, a ação do neutrófilo é tão poderosa que ele até exagera na dose. Então, ele pode exacerbar o processo inflamatório. Tá? Ele chega, eu sempre brinco, falo que ele chega com a arma na mão, chuta a porta aí, e quer destruir o inimigo. Só que a luta dele é muito intensa e ele vai acabar morrendo. Não tem jeito, 6 a 24 horas ele vai morrer. Então ele tenta fagocitar o maior número de células possível. Depois disso, eles vão sendo substituídos por uma célula que tem grande poder fagocitário também.
Só que é aquele cara mais inteligente, que é o neutrófilo, o macrófago. Tá? É o macrófago. Ok? Esse macrófago, ele vai participar de fagocitose, mas ele também realiza outras funções. Ele não morre tão facilmente, ele permanece muito mais tempo no tecido. Isso dá a oportunidade dele continuar muitas vezes ali até o final do processo inflamatório. Então, olha só, neutrófilo predomina nas primeiras 6 a 24 horas, entram em apoptose e desaparecem entre 24 e 48 horas, mas muitas delas morrem, liberam seu conteúdo enzimático no tecido, exacerbando a inflamação aguda. Tá? Às vezes o que causa aquele pus ali, aquele aumento, aquele edema, claro, é o processo infeccioso, mas boa parte daquele edema, daquele pus, pode ser pela briga intensa produzida pelo neutrófilo e a morte dele com liberação de substância nos tecidos, causando necrose tecidual. Ok? Você lembra da história dos lisossomos? Tá? Lisossomos dentro da célula, depois você vai ver como é que funciona isso. Então, se essas células morrem na briga, libera seu conteúdo enzimático. Liberando o conteúdo enzimático, causa necrose tecidual. Tá? E essa fagocitose? Então, como é que as células, os linfócitos, eles vão eliminar esses micro-organismos? Então, lá quando eu falei nas células que se ligam às paredes dos vasos, eu falei que eles têm proteínas de ligação. Então, a membrana celular é cheio de receptores. É cheio. Se você olhar uma célula, ela tem um monte de receptores. Cada um tem uma função. E nós falamos da parede vascular, mas essa aqui é uma parede de um leucócito. Ele tem receptores para identificar micro-organismos, como vírus, fungos, bactérias. E eles conseguem identificar e fixar esses micro-organismos. Então, chegou ali, perto do micro-organismo, ele simplesmente se liga a ele. Quando se liga, quando ele reconhece que se liga, ele forma, alguém já ouviu falar lembra dos pseudópodos? As células fagocitárias, quando elas estão ativas, fagocitando, elas não estão naquela forma redondinha dela, bonitinha. Tá? Não estão. Elas muitas vezes saem daquela forma redondinha, bonitinha, e tem uma forma que ela lança ou libera, ou cria uma forma que ela abre como se fosse braços para tentar envolver os micro-organismos. Então, se ela se ligou a um determinado micro-organismo aqui, ó, ela simplesmente tenta envolver esse micro-organismo. É o que está acontecendo aqui. É a chamada imersão. Ou seja, a membrana do fagócito, ou da célula de defesa, fecha em torno do micro-organismo. Ela simplesmente abraça. Tá? Abraça. No que ela abraça, ela forma o chamado de fagossomo. Uma característica dela é que o micro-organismo não entra na célula solto, livre, não. Ele entra envolvido com um fragmento da membrana celular. Tá? O micro-organismo não fica de boa aqui, não. Ele fica envolvido com um pedacinho da membrana celular, isolando ele. Quando der 10 para as 8, a gente vai fazer. Que horas são agora? Na hora.
Na hora. Você sempre para aqui e começa a aula. Vem a partir daqui. Essa é a história do mercado. Cada 6 Vamos acabar aí com o carro.